invasão russa à Ucrânia, porque nós chegamos no 27º dia, inclusive, de ataques. E os russos usam gás lacrimogênio para dispersar protesto na cidade de Kherson. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, confirmou a informação do Ministério da Defesa ucraniano sobre a escassez de alimentos, munição e também combustível por parte da Rússia. O exército da Ucrânia começou a mudar o rumo no campo de batalha em algumas regiões para recuperar o terreno invadido pelos russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convidou o Papa Francisco para atuar como mediador das negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Faltam 3 dias para que o conflito entre Rússia e Ucrânia complete um mês. Durante esse tempo, mais de 3,5 milhões de pessoas fugiram da guerra e foram para países vizinhos justamente em busca de algum tipo de refúgio. E a gente conversa um pouco com o nosso time justamente sobre esse panorama atual. O Piperno, começa você porque eu quero entender justamente a sua posição nessa marca específica que a gente mencionou, quase 30 dias, e o pedido de inserção justamente do Papa Francisco nessa história. Ele pode salvar todos nós ou não? Eu acho que o Papa Francisco é sempre uma opinião muito forte, uma das principais lideranças religiosas do mundo, mas não, Paulo. Por mais que ele tenha aí mais de 1 bilhão de seguidores, ele não tem realmente força política para solucionar esse conflito. Foi-se o tempo em que o Vaticano era tão forte. Aliás, nos últimos grandes conflitos, o Vaticano já tem sido aí uma opinião, né, bastante tímida, ou pelo menos não levada em conta por muita gente. Agora, Paulo, eu só queria chamar a atenção para um fato novo hoje, que nem virou rodapé de jornal por aqui, de site, mas que apareceu em alguns portais lá da Europa. A vice-primeira-ministra lá da Ucrânia, Irina Vereshchuk, ela está acusando hoje a Hungria de querer, com base no enfraquecimento da Ucrânia e tal, engolir uma parte de uma região que eles chamam de Transcarpátia e que aqui, enfim, também é conhecida como Rutênia. É, inclusive, uma região que foi, digamos, entregue à Ucrânia pela União Soviética após o término da Segunda Guerra Mundial e que é uma região que já foi, inclusive, objeto aí de muita contestação. E essa líder política da Ucrânia, ela chama atenção para o fato de que a Hungria já, inclusive, talvez, ao contrário, né, de todo o resto da OTAN, passaria a apoiar o lado russo exatamente em função do seu desejo de cobiça, da sua cobiça nessa região. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 46 minutos. Marcos, seu comentário. Olha, Paulo, eu tenho um problema com a repercussão midiática de algumas coisas. Também não foi nota de rodapé na imprensa brasileira a notícia de que Zelensky fechou, baniu 11 partidos de oposição, partidos da esquerda pipérnica, que inclusive se posicionaram contra a invasão russa na Ucrânia, mas ele fechou em prol de uma unidade informacional. Ele diz que é em prol de você manter as informações concentradas nele. Então ele não quer gerar nenhum tipo de dissonância informacional a respeito da guerra. E ele usou como pretexto a lei marcial para isso. Não só isso, são questões que devem ser colocadas. E aqui, sinceramente, a audiência às vezes entende isso como uma fala minha pró-Rússia. E não tem absolutamente nada de pró-Rússia nisso. Eu sou contra a invasão da Rússia na Ucrânia. Tem que repetir 1000 vezes. E daí tem que falar... Isso não quer dizer que Zelensky não pode ser criticado. Ele deve ser criticado também. Acho a postura de Zelensky chamando Putin para uma conversa pessoal e falando de referendo no meio de uma guerra, acho que isso não é producente, não é produtivo. Acho que ele poderia adotar uma figura um pouquinho mais forte em termos de liderança. No discurso, ele tem ganhado espaço midiático e tem usado as ferramentas das redes sociais com bastante proeminência. Porém, quando ele fala em fazer referendo, só vou negociar com Putin se encontrá-lo pessoalmente, mas aí parece que a gente, não sei com quem eu estou falando, não parece um líder de Estado. O pessoal estava querendo alçá-lo a uma espécie de Churchill, mas não é.
Isso não é de uma retórica estatista. É isso que eu tô falando. Você quer que ele negocie como, se não for presencialmente? Corpos diplomáticos, eles servem para isso. Ele tem todo um corpo diplomático da Ucrânia que está sentado toda hora com o pessoal da Rússia. Tem os corpos diplomáticos americanos que estão falando com a China. São eles que vão conversar e preparar o ambiente de um possível acordo diplomático para que os chefes de Estado sentem e assinem. Não é esse negócio sentar numa salinha os dois. Não existe isso. É guerra. O Putin quer matá-lo. Quer dar um tiro na cabeça dele. Quer dizer, quem não entende isso, eu não sei em que mundo tá. Então, assim, eu só estou criticando. Eu quero poder criticar sem ser taxado de pró-Rússia. Rússia é legal? Não. Autocracia, ditadura, o cara tem ainda tara pelo regime soviético. Não é legal. Mas também eu não vou achar correto o cara fechar a partido de oposição em prol de uma unidade comunicacional. Serrão, eu quero uma análise sua também. A real é a seguinte: Volodymyr Zelensky está ganhando parcialmente a guerra de comunicação contra Vladimir Putin, que está desgastadíssimo do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da economia interna da Rússia. 800 empresas saíram de lá. Isso vai gerar um desgaste econômico gigantesco para o czar ex-comunista, ex-chefão lá, ex-comandante da KGB soviética. Então, isso é inegável. Agora, em compensação, a guerra, o conflito armado, de fato, vai se intensificar duramente nos próximos dias. A previsão, no português claro, é que Putin vai partir para a ignorância contra a Ucrânia. Assim que ele conseguir tomar a parte do litoral, ele vai lançar ataques pesados, de armamento pesado, contra a capital ucraniana, para forçar, sim, o Volodymyr Zelensky a deixar o poder ou a aceitar a negociação, que não vai ser negociação, vai ser uma trégua violenta a favor da Rússia. Constantino, você ainda continua pessimista? Bastante, Paulo, bastante pessimista, e convocar o Papa não vai resolver nada, né? Eu lembrei daquela fala atribuída ao Stalin, né? Quantas divisões tem o Papa? O que a Ucrânia precisa é de arma, é de caça, é de talvez uma participação mais ativa da OTAN. E isso não vai vir. A OTAN já deixou isso claro, o presidente Biden já deixou isso claro, e o Putin sabe disso e está reagindo de acordo. Então ele quer uma capitulação, ele vai estrondar, ele vai agressivar esse combate e até obter o que ele quer. Veja, eu concordo com o Marco, né? Não precisamos não demonizar Putin, porque ele merece toda a crítica do mundo, para reconhecer problemas do outro lado, do lado globalista ocidental, do lado do próprio Zelensky, que tomou atitudes um tanto autoritárias aí, e até mesmo esse batalhão Azov também, que é um tanto estranho. Nós podemos reconhecer tudo isso e ainda assim entender que é fundamental que o Ocidente vença essa guerra de alguma forma, ou que o Putin perca. Se o Putin tiver sucesso na sua estratégia imperialista, isso não vai parar por aí. Então o mundo é cada vez um lugar mais perigoso. Agora, tem que olhar para onde escorregou, não para onde caiu. Nós já sabemos do impasse hoje. A OTAN está pisando em ovos, que qualquer coisa que ela faça que o Kremlin entenda como provocação direta, temos uma terceira guerra mundial. Todo mundo já entendeu isso, inclusive o Putin. Agora, por que deixamos chegar a esse ponto? Porque o Ocidente está cheio de liderança frágil, porque os inimigos da liberdade ficam mais ousados quando o xerife é um dorminhoco woke. Marco, e essa história do Papa Francisco, hein? Olha, Paulo, o Papa... Eu não gosto de lembrar discursos ruins do Papa, mas eu já fiquei chocado com alguns discursos que ele fez quando o Charlie Hebdo foi atacado lá por um grupo terrorista, e ele, para a imprensa, falou: mas se tivessem xingando a sua mãe, o que você faria? Então, eu acho que o Papa ele tem um papel a cumprir. Eu nunca fui muito com a cara do Papa no sentido político, quando ele faz algum tipo de manifestação política. Respeito ele como um líder religioso, como eu respeito todos os líderes religiosos do mundo, mas perdeu muito poder e perdeu muita força. Mas muito mais importante do que o Papa, Paulo, é fazer uma retrospectiva de como a gente chegou nesse ponto triste de falta de compreensão por parte dos líderes ocidentais. Eu vou trazer duas figuras infames aí. A primeira, Obama. É uma figura infame que o Piperno adora. Ele, não sei porquê, ele acha que é justificado o Nobel da Paz de Obama. Eu acho que é o Nobel mais
triste da história do mundo. Assim, não faz o menor sentido. Tanto que ele ganhou o Nobel. Al Gore é pior. E depois... Al Gore é pior. O Dória? Mas o Obama, pelo menos, detesta Bom, o Dória o Lula. não ganhou, calma. Não, ele falou Ele Dória. trouxe a vacina, ele trouxe a vacina, mas não ganhou. Não, eu falei Dória, porque o Dória também é muito ruim, né? É que o Marco, ele dorme com o Dória, acorda com o Dória. É Dória 24 horas por dia. Vamos lá, Marco, segue. Mas é isso. Aí você tem um Nobel da Paz para um cara que não tinha feito absolutamente nada e depois ele só piorou os conflitos, só acirrou as tensões naqueles ambientes. E você tem Trump que conseguiu 4 acordos em prol de Israel, também arrefecendo tensões no âmbito do Oriente Médio, acordos que eram considerados impossíveis. Israel até aquele momento, antes do Trump, tinha só 2 acordos de paz internacionais. Então, quer dizer, você tem uma figura que realmente conseguiu algo e o mundo gosta, Paulo, de quem fica só sinalizando virtude. Quem vai lá e faz, o pessoal não respeita. Piperno, eu tenho um tweet para você. Não, o Trump não deu conta de Maduro, de Assad, do líder da Coreia do Norte. Trump não deu conta. E, aliás, inclusive, armou lá um encontro de cúpula lá no Catar em 2020 com o Talibã, para trazer o Talibã de volta ao jogo. Olha só o grande Trump. É o que eu sempre digo. É um pitbull que rosna alto, mas eu vou falar um negócio pra você, é um poodle na hora de agir.